A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos juntos mais uma vez para responder essa pergunta desafiadora, né? A família, como vai? Esse é o nosso programa de todos os sábados às 9 horas da manhã pela Rádio Alvorada e também disponível como podcast nas plataformas digitais onde a Rádio Alvorada se faz presente. Rádio Alvorada também multiplataforma digital e você pode acompanhar não só este podcast, mas outros podcasts no horário que você quiser, acessando o YouTube, acessando o Spotify. E mais do que isso, né? Você é convidado também a curtir, a compartilhar, a clicar no sininho para você receber as notificações cada vez que a Rádio Alvorada postar ou publicar algum conteúdo. E os conteúdos da Rádio Alvorada, você sabe que são sempre conteúdos relevantes, conteúdos que trazem informação, que vão com certeza favorecer o seu crescimento pessoal, seu crescimento humano, seu crescimento espiritual. É esse o nosso objetivo, é esta a nossa missão aqui na Rádio Alvorada. E você acaba se transformando também num evangelizador quando você se dispõe também a compartilhar esses conteúdos por meio do seu WhatsApp, nos seus grupos de família, na sua pastoral, e nós ficamos muito agradecidos por você também fazer parte desta grande obra de evangelização que é a Rádio Alvorada. E hoje, querido irmão, querida irmã, eu quero abordar com vocês um tema, digamos assim, um tema genérico sobre a vida de família. E por que isso? Porque às vezes nós passamos por determinadas dificuldades na vida de família e não paramos para analisar um aspecto fundamental, que é em que estágio da vida de família que nós nos encontramos. Porque a vida de família, ela apresenta vários ciclos, apresenta vários momentos diferentes. Uma coisa é a preparação para o casamento, outra coisa é o casamento, outro momento é quando vêm os filhos, outra coisa é quando esses filhos crescem, outro momento é quando esses filhos vão cuidar da sua própria vida. Então, a primeira coisa importante é nós identificarmos em que fase, em que ciclo da vida de família nós estamos. E aí é importante também a gente partir do primeiro momento, que é o chamado lançamento do jovem adulto. Ou seja, quando um jovem, depois de ter sido cumprida a missão educativa dentro da sua família, este jovem, então, ele é lançado no mundo, no sentido de que ele já tem autonomia, ele já tem maturidade, ele já é capaz de responder de uma maneira autônoma, de uma maneira responsável pelas suas atitudes. Então, o que se espera em primeiro lugar é que a formação de uma família ela aconteça a partir de um jovem adulto autônomo e maduro. Então essa é a primeira tarefa da família, garantir que nós tenhamos jovens maduros, autônomos e responsáveis, que tenham consciência do papel da família e queiram constituir uma família. E aí, claro que nós estamos diante de uma realidade bastante desafiadora nos dias de hoje, porque a precocidade da vida das crianças, dos adolescentes, tem feito com que famílias se formem de uma maneira, às vezes, totalmente desarticulada e sem qualquer base do ponto de vista da maturidade, da autonomia ou da responsabilidade. Então, pais, mães, avós, que vão tendo que assumir determinadas consequências de atitudes que foram tomadas. Mas o fato disso acontecer não significa que nós não tenhamos que estar atentos a essa expectativa de que a família ela é o resultado de uma opção, de uma decisão
tomada por alguém que já tenha maturidade, responsabilidade e autonomia para poder administrar essa situação. Muito bem. A partir daí, vem então um segundo momento, o segundo ciclo, que é exatamente a união de duas famílias ou a união de famílias por meio do novo casal. Então, quando o casal se forma, nós temos aí um momento extremamente importante, porque são duas histórias, são duas famílias que vão se fundir, dando origem a uma nova família. E isso, querido irmão, querida irmã, é realmente uma tarefa complexa e difícil. Casar não é algo tão simples assim. Não é algo tão banal. Não é algo que se faz de uma maneira sem o devido preparo. E por isso é importante esse esforço da igreja, e hoje mais ainda, de fazer uma preparação com muito cuidado, uma preparação cuidadosa. Esse modelo que nós temos aqui na nossa Arquidiocese de Londrina, e que é o modelo proposto pela Igreja no Brasil, que é também da própria Igreja como um todo, principalmente a partir da Amoris Laetitia do Papa Francisco, um acompanhamento personalizado. O casal de noivos, de namorados que vai se casar, que tenha um acompanhamento personalizado, onde possam ser discutidas de uma maneira aprofundada questões relacionadas à vida de família, questões relacionadas às expectativas que um e outro têm. Isso é muito importante, porque essa união de duas famílias, formando uma nova família, exige muita maturidade. Vão ser estabelecidas fronteiras. Uma família, ela não é um prolongamento de outra família. Ela tem raízes, sim, em outra família, mas ela é uma nova família. Até porque não dá para você querer que essa família seja apenas uma continuidade da família da noiva ou da família do noivo. E estabelecer essas fronteiras é um desafio muito grande. E, além disso, ensinar os jovens que estão se casando a negociar no bom sentido, a saberem conversar, a dialogar, a saberem como ceder, no que eu devo permitir que nós tenhamos mais nesse momento uma presença do outro. Então, tudo isso é um grande desafio. Então, nestas mudanças que acontecem na família, os dois primeiros momentos, a saída de um jovem de casa para o casamento e o desafio da construção de uma nova família com o casal que se forma. Vamos para o intervalinho e já voltamos, hein? Estamos de volta com o nosso programa podcast A Família Como Vai. Sempre lembrando, hein? Você compartilhe, por favor, esse conteúdo aí, se transforme também num evangelizador por meio da divulgação e também da sua contribuição lá nas plataformas digitais, curtindo, compartilhando, acionando ali o sininho para receber as notificações. Vamos, quanto possível, aí nos acostumar com esse novo momento, né, de comunicação que nós temos por meio da internet, por meio das plataformas digitais. Nós estamos falando a respeito das mudanças no ciclo da vida familiar. Então nós comentamos no primeiro bloco a respeito do lançamento do jovem adulto, então que o casamento exige maturidade, autonomia e consciência de responsabilidade, e o segundo momento, que é exatamente quando se forma um novo casal, e os desafios na formação de um casal, que envolve também heranças, raízes, que têm que ser muito bem trabalhadas para que o casal possa desfrutar deste amor de uma forma plena. E agora, querido irmão, querida irmã, eu quero abordar com você o terceiro momento destas mudanças que vão acontecendo, que é exatamente a chegada dos filhos, quando aquele casal agora também se torna um casal de pais.
Então antes era um casal, a família já estava constituída, e isso é importante a gente ter claro, a base da família é o casal, porque a família começa com o casal, os filhos vêm, os filhos vão e o casal permanece. Então cuidar do casal é fundamental em todas as etapas da vida de uma família, em todas as etapas do ciclo de uma família. Então agora este casal se torna pais, e aí aparecem os filhos pequenos, os filhos aí até a chegada da adolescência, que aí é um outro tema que nós vamos comentar daqui a pouquinho. A presença desses filhos pequenos e o que isso representa na vida de um casal. Primeiro, a atenção aos filhos. E hoje isso é um desafio muito grande, porque a nossa sociedade está estruturada de uma maneira, principalmente após a Revolução Industrial nos últimos 300 anos, em que o ritmo do trabalho é que dita o ritmo da vida. Então, as famílias têm que adaptar a educação e o cuidado dos filhos ao ritmo do trabalho. E é claro que isso é um desafio muito grande, porque nem sempre haverá o tempo necessário, haverá o tempo que realmente seria importante para uma devida atenção. E isso gera muita angústia em muitos pais, em muitas mães, de terem que cuidar do sustento da família e ao mesmo tempo do sustento material, né? E ao mesmo tempo da educação dos filhos, dessa presença com qualidade na vida dos filhos. Então, esse é um desafio que se coloca e que exige do casal uma atenção e, às vezes, até uma reorganização com relação à vida profissional de um, de outro, né? Como administrar, como conciliar a atenção aos filhos e todas as demandas que vêm a respeito do trabalho. Então, quando isso acontece, claro que isso gera uma angústia, isso gera uma ansiedade, mas nós temos que estar tranquilos com relação a isso, faz parte do processo. E aí, a conversa com casais que já passaram por essa fase, a busca até de um acompanhamento terapêutico para um pequeno ajuste aí, para entender melhor o que está se passando, é muito importante. Um outro aspecto também que nós temos que destacar aqui é a questão relacionada à atenção que deve ser dada ao casal. Então, neste momento, querido irmão, querida irmã, é muito importante que o casal esteja atento às suas demandas e necessidades como casal. É muito significativo que, neste período aqui, os pais lembrem-se que antes de serem pais, eles são um casal. As demandas de casal estão ali, tanto o pai quanto a mãe estão realmente com novas demandas, mas o cuidado da vida do casal, ele é muito importante. Encontrar os momentos da intimidade do casal, os momentos de conversarem sobre questões relacionadas ao seu relacionamento e à sua vida, encontrar um tempo para o lazer dos dois é fundamental para que o casal não se perca nas funções de pai e de mãe e acabe depois se tornando dois estranhos com relação à vida que eles começaram juntos e que agora está aparecendo um monte de demandas. Então, a atenção aos filhos é um primeiro aspecto, mas ao mesmo tempo é preciso cuidar da vida do casal e criar os momentos, os mecanismos para que o casal continue cultivando essa sua relação. E, em terceiro lugar, é preciso estar atento também para a família ampliada. O que é essa família ampliada? São as relações com os pais, com os avós, com os tios, com os sobrinhos, com os primos. Quer dizer, há todo um aspecto que também tem que ser considerado e que também é um desafio. Porque se de um lado isso é importante, de outro lado é também significativo nesse momento que haja as fronteiras. Quer dizer, os avós, eles participam, os primos, os tios, mas esta família tem a sua própria identidade. E poder
perceber essa identidade é algo extremamente importante também. Então, essa chegada dos filhos para o qual nós demos uma atenção maior é muito importante também que o casal esteja atento. É isso. Chegada dos filhos cria uma nova dinâmica para a vida da família e nesse momento é mais do que fundamental cuidar da vida do casal. Já voltamos. Família que reza unida sempre estará. Estamos aqui com o nosso programa podcast A Família Como Vai e abordando então esse tema dos ciclos de vida da família. Falamos do jovem adulto que vai constituir uma família, o surgimento do casal, a chegada dos filhos. E agora eu quero comentar sobre a adolescência. É quando os filhos chegam na adolescência e isso provoca também uma série de exigências na vida da família. Por quê? Porque a adolescência é um tempo de transformação. É um tempo de transformação física. Acontecem mudanças físicas da criança para o jovem nessa transição. Muitas mudanças físicas do ponto de vista da aparência e internamente também. É uma série de questões ligadas ao funcionamento do corpo e por aí afora. Além das mudanças físicas, está ocorrendo também uma mudança do ponto de vista emocional. E por que isso? Porque esta criança agora vai cada vez mais buscar a sua autonomia. Já não é mais uma criança dependente, mas ao mesmo tempo ainda não tem aquela maturidade para viver a autonomia. Então é uma fase de transição. E isso é muito, muito exigente. Porque ali começam a aparecer algumas decisões, que começam a ser decisões pessoais, ainda que acompanhadas pelos pais. E aí, nesse momento, querido pai, querida mãe, é muito importante que você volte para a sua adolescência. Quando você tem filhos adolescentes, faça o exercício de lembrar como é que você viveu a sua adolescência. Porque tem pais que aprontaram de tudo na adolescência e que se tornam pais extremamente rigorosos porque não querem que os filhos vivam o que viveram. Mas a vida que eles viveram é diferente da vida do seu filho. Então não adianta nós querermos nos antecipar ou querermos estabelecer os caminhos. Não, nós acompanhamos, mas o caminho é o caminho feito por eles. E aí, a palavra-chave na vida de um adolescente e de uma família de pais que têm adolescentes em casa é flexibilidade. Flexibilidade. Ser flexível não significa abrir mão da autoridade, não significa não ter regras, mas entender que a fase é uma fase que gera muita angústia e há necessidade dessa flexibilidade, além de uma grande capacidade de escuta. Escutar muito mais do que falar. E escutar realmente com o coração aberto. Abrir-se para poder acolher a dor, aquilo que para nós pode ser uma coisa banal, aquela paixão avassaladora, aquela crise por se sentir rejeitado, rejeitada, e você achando que não tem nada a ver, mas ele precisa colocar isso para fora, ela precisa colocar isso para fora, e por isso ouvir, ter essa paciência para ouvir. A adolescência é uma fase muito bonita, porque é uma fase de desabrochar. E nós, se conseguirmos viver isso ao lado dos nossos filhos, teremos muitas alegrias e depois muitas lembranças gostosas quando eles estiverem na sua fase adulta. Muito bem, passada essa fase da adolescência, vem a fase do lançamento desses filhos. É a fase em que esses filhos agora vão fazer com que haja uma mudança na função da família. Se os filhos se tornaram adultos, se os filhos se tornaram pessoas responsáveis e maduras, a relação com os pais, ela passa a ser uma relação muito rica. É um momento de muita troca, é um momento de muito aprendizado. É importante para um pai e para uma mãe reconhecer que os seus filhos cresceram.
Por mais que para nós, pais e mães, os filhos sempre serão filhos, nós não podemos desqualificá-los ou tratá-los como se fossem eternas crianças. Se desenvolveram e por isso nós podemos nos beneficiar disso. Como é bonito ver os filhos e os pais conversando de forma madura sobre questões até relacionadas às emoções, aos relacionamentos. Então, essa fase em que os filhos crescem, ela é realmente algo muito importante. E é hora também de colher os frutos de todo esse investimento, de tudo isso que aconteceu na época da infância e da adolescência, e agora poder compartilhar, poder reconhecer esse trabalho que foi feito e que agora resulta nesta maturidade que tanto enche de alegria o coração de um pai, um coração de uma mãe. É muito importante sabermos viver esse momento e reconhecer que os nossos filhos cresceram e, portanto, eles também têm algo muito importante a contribuir para a nossa vida. E finalmente, querido irmão, querida irmã, chegamos àquele momento da família, no estágio tardio da vida. A velhice, o momento em que acontece a aposentadoria, às vezes a família também é tomada pela viuvez, né? O tema da aposentadoria, da viuvez, são temas muito delicados, porque a aposentadoria ela não significa necessariamente um deixar de fazer as coisas, algo como se sentir inútil. Pelo contrário, é a possibilidade de agora realizar um monte de projetos que antes não eram possíveis por conta das demandas de um trabalho dentro de uma dinâmica profissional. E a possibilidade de realizar o trabalho de uma maneira muito mais livre, outros tipos de trabalho, voluntariado, tantas outras coisas, né? Uma outra coisa também que nós comentávamos sobre a viuvez, esse desafio que muitas vezes se apresenta e que sempre exigirá uma atenção muito grande, primeiro da própria pessoa, a assumir, vivenciar o luto, a presença da família, a paciência necessária para entender as emoções que se tornam muito instáveis nestes momentos. Às vezes uma profunda tristeza, às vezes uma situação de raiva, até de euforia, de negação. Então é importante estar atentos a essas reações que acontecem de uma forma natural. Uma outra questão também que acompanha essa fase mais tardia da vida é a condição de avós. E os avós, eles têm um papel que é um papel muito mais de acompanhamento do que de responsabilidade. Hoje, infelizmente, nós temos muitos avós que acabam assumindo muita responsabilidade na vida dos netos e não é esse o papel dos avós. Os avós têm muito mais a ver com o testemunho, com uma presença afetiva do que propriamente com a demanda de cuidado cotidiano ou com a demanda de educação. A educação é responsabilidade dos pais. E, finalmente, as situações que surgem com as doenças, a dependência em relação aos filhos, né, que por vezes acontecem e que são temas extremamente desafiadores. E por último, claro que a questão do preconceito até que existe com relação à velhice. Nós não estamos preparados, a sociedade não está preparada para esse fenômeno que hoje é cada vez mais recorrente, de pessoas que estão avançando na idade e que muitas vezes acabam se sentindo invisíveis, inúteis, não validadas como pessoas no seu conhecimento, na sua sabedoria. Então é isso, querido irmão, querida irmã, esse programa voltado mais para a gente ter uma visão geral de como são as diversas fases da família e sabermos em que fase da família nós estamos. Foi uma alegria nós termos nos encontrado mais uma vez. Curta, compartilhe, divulgue este material e tantos outros que a Rádio Alvorada tem. A família como vai, meu irmão.